A política se redesenha no Ceará. 182 municípios já sabem quem vai gerir as prefeituras pelos próximos 4 anos. Mas a disputa continua em Fortaleza e em Caucaia. E a gente fala das mudanças no poder legislativo de Fortaleza. A Câmara Municipal tem renovação de mais de 50% para 2021 e muitos nomes tradicionais não se reelegeram. É agora no Ponto Poder Eleições. Boa noite, seja bem-vindo ao Ponto Poder Eleições. Pós primeiro turno, passada toda a emoção do dia de ontem, com votação, apuração. Temos muitos assuntos a tratar nos próximos dias aqui no Ponto Poder Eleições, mas a gente começa agora falando da renovação na Câmara Municipal de Fortaleza. Dos 43 vereadores, 23 são novos nomes que vão assumir na próxima legislatura. E quem fala pra gente melhor sobre esse assunto é o repórter Flávio Roveri. Foi uma renovação de 55%. Dos 43 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Fortaleza, 24 são novas caras em relação à atual legislatura. Entre eles, o mais votado, Ronaldo Martins, do Republicanos, teve 31.840 votos. Do mesmo partido, vem o vereador mais jovem eleito. É Carmelo Neto, de 19 anos, que teve mais de 8.500 votos. 17 partidos conseguiram representação na Câmara Municipal de Fortaleza a partir do próximo ano. A maior bancada é a do PDT, que terá 10 vereadores. Em seguida vem a do PROS, que elegeu 5. Cidadania, PSB e PT elegeram cada um 3 vereadores. 7 partidos conseguiram 2 cadeiras no parlamento da capital. São eles PL, PMB, PP, PSC, PSD, PSOL e Republicanos. As outras vagas ficaram com 5 partidos que fizeram um vereador: DEM, Podemos, PSDB, PSL e Rede Sustentabilidade. A Câmara teve aumento de 28% na bancada feminina. De 7, o número saltou para 9 vereadoras. O número de vereadores eleitos que se declaram pretos ou pardos também aumentou, de 23 para 25, representando 58% da bancada. O cientista político Emanuel Freitas avalia que quem chegar ao poder deve ter uma forte oposição na Casa Legislativa. É interessante notar que podemos dividir esses números de vereadores eleitos em 2 grupos. Aqueles que estão com a atual gestão e que com certeza formarão a base aliada do prefeito, caso seja José Sarto eleito, e aqueles que estão com a oposição ao grupo que agora está no poder. Uma novidade consolidada nas urnas em Fortaleza neste ano foi a eleição pela primeira vez de uma candidatura coletiva. Com o nome de Nossa Cara, 3 mulheres negras com origem na periferia foram eleitas para um mandato compartilhado, com a promessa de dar voz e representatividade às minorias aqui na casa. A candidatura obteve 9.824 votos, a segunda mais votada pelo PSOL. Oficialmente, o cargo será ocupado pela assistente social Adriana Jerônimo, com a professora Luíse Santana e a educadora popular Lila M. Salu como assessoras. Mas, na prática, a ideia é de um mandato construído de forma igualitária entre as 3. A gente vai acolher os movimentos sociais, fazer as audiências públicas, inclusive tentar alterar um pouco do regimento da casa para garantir novas candidaturas coletivas, enfim, compartilhando tudo. Aí, Flávio Roveri mostrou para a gente, então, quais são as mudanças e qual é a composição que a Câmara Municipal de Fortaleza vai ter a partir de 2021 para um novo mandato de 4 anos. Interessante, né, Jéssica, observar que, aparentemente, é uma legislatura mais diversa em alguns sentidos, né? Pela primeira vez, Fortaleza vai ter uma candidatura coletiva. Lembrando que, assim como o Flávio explicou aí na matéria, o que acontece? A legislação ela não prevê as candidaturas coletivas, não são as 3 que estiveram, por exemplo, com o nome lá na urna para o eleitor votar. Uma delas estava como candidata, as outras elas aparecem aí nessa proposta como co-vereadoras. Agora vão atuar efetivamente na prática como co-vereadoras, portanto atuantes nesse mandato, assim como a titular no caso da urna, né? Já que a legislação não prevê oficialmente a candidatura coletiva, mas também não proíbe a candidatura coletiva.
Isso já existe em outros estados, agora também existe aqui em Fortaleza. Essa também é uma legislatura com nomes jovens, com mais mulheres, enfim. E para falar sobre isso, então, a gente recebe agora no Ponto Poder Eleições, aqui, olha só, o repórter e colunista de política do Sistema Verdes Mares, Wagner Mendes, que já está aqui com a gente na tela. Boa noite, Wagner. Boa noite, William. Wagner, para a gente começar então essa conversa, vamos falar sobre a renovação, né? Mais de 50% da Câmara passa por uma renovação, são novos nomes que assumem a partir do ano que vem, mas essa renovação também teve um impacto sobre nomes tradicionais, né? Vários nomes tradicionais, muitos que costumavam ter muitos mandatos não foram reeleitos. A que a gente pode atribuir essas mudanças na sua avaliação, Wagner? A renovação acima de 50%, isso indica que houve, de fato, uma mudança na estrutura da Câmara Municipal aqui de Fortaleza. Naturalmente, quando chegam nomes novos, nomes mais antigos, eles acabam perdendo espaço. E foi o que aconteceu. O vereador, por exemplo, Idalmir Feitosa, que era um nome já conhecido, né, do eleitorado de Fortaleza, ele acabou ficando de fora, ocupando aí a posição de suplente. Também tem Carlos Mesquita, muito conhecido ali na era Juraci Magalhães, o vereador já de longos mandatos aqui em Fortaleza, também ficou de fora. A gente pode também citar o vereador Valdo Lima, né, do PCdoB, que também tinha uma pauta aí da cultura, da educação, também ficou de fora. E o líder do prefeito Roberto Cláudio, Ézio Feitosa, também ficou de fora. Mas a gente precisa lembrar que essa mudança, ela ainda é instantânea, que ela pode mudar. Por quê? Quando há essa mudança de prefeito, há as acomodações. Por exemplo, você pega um vereador, coloca ele num mandato no cargo de secretário, e você acaba fazendo ali a dança das cadeiras, pegando esses vereadores que não foram eleitos, que ficaram ali na posição de suplência para ocupar esses mandatos. Então, isso pode acontecer, é um momento ainda instantâneo. Então, assim, essa mudança, isso indica aí pautas mais quentes que serão trabalhadas. Foi uma eleição, uma campanha que discutiu muito a questão das pautas, né? Foi uma questão muito forte de movimento de mulheres, movimento de negros, tanto é que aumentou esses candidatos que se consideram pretos ou pardos. Então, a Câmara Municipal, ela vai dar ela indica um debate muito forte aí para a próxima legislatura. A gente precisa pontuar também os motivos dessa renovação. A gente viveu uma campanha em pandemia, então era uma campanha muito de redes sociais. Há muitos vereadores idosos na Câmara Municipal e a gente pode também observar que houve ali uma dificuldade de comunicação com esse eleitor. Wagner, você falou aí dessa questão dos embates pelo cenário do que foi eleito até agora, mostra que independentemente de quem foi eleito, seja Sarto Nogueira do PDT, seja Capitão Wagner do PROS, que estão aí na disputa pelo segundo turno aqui em Fortaleza, pelos nomes eleitos indica que qualquer um dos dois terá uma oposição ali em número bem fortalecida. Assim, o que se desenha aí para esse cenário de base e oposição da Câmara? Foi uma campanha bem de pautas, né? Se você pegar, por exemplo, vereadores que foram eleitos aí do PROS, que são da base do candidato Capitão Wagner, candidato à Prefeitura de Fortaleza, você pode pegar Inspetor Alberto, ou você pode pegar também Carmelo Neto, que são nomes que ali, do viés conservador da cidade, que defende aí pautas da família, da igreja, da família cristã. Então, isso vai ser um tema muito forte nesse próximo mandato. Você vê, por outro lado também, como na reportagem de Flávio Roveri, a gente viu o mandato aí, Nossa Cara, que também tem essa coisa, essa defesa do movimento de mulheres, movimentos negros, isso é muito forte. Essa questão das mulheres, ela foi muito discutida na campanha e isso também mostra força nessa pauta na Câmara de Fortaleza. Se você pegar também o vereador mais votado do PSOL, que foi o Gabriel Aguiar. O Gabriel Aguiar, exatamente. O Gabriel Aguiar, que ele também se popularizou recentemente agora em relação aos donos do Cocó. Então, é uma questão de uma pauta bem ambientalista. Essa pauta também vai ficar muito forte. Então, foi uma campanha de pautas, são pontos muito fortes aí que o próximo gestor, seja Capitão Wagner ou também o deputado Sarto, vai enfrentar uma oposição bem forte e bem aguerrida aí nesse próximo mandato.
Muito obrigada, Wagner, pela contribuição, pela discussão. A gente vai seguir acompanhando essa mudança na Câmara, porque ela foi, inclusive, ficou bem clara, inclusive nos primeiros colocados. A gente tem Ronaldo Martins, que foi o vereador mais votado, com mais de 30 mil votos aqui na capital. Ele que já foi deputado federal, já tinha um mandato, tem uma atuação aí política, uma base também religiosa e muito ligado ao capitão Wagner, é um dos fiadores da campanha que está próximo ao candidato do PROS desde o começo. E em seguida, em primeiro, segundo, terceiro ali, dois nomes novos, que são Lúcio Bruno, do PDT, e Júlio Brise, que são nomes muito ligados à gestão Roberto Cláudio, né? Ainda atuavam mais próximo do Executivo, são novatos no Legislativo, mas que já tem um papel de articulação. Júlio Brise muito ligado à juventude, Lúcio Bruno muito ligado à articulação também nos bairros, já tinha aí um trabalho próximo dos vereadores também. O atual presidente da Câmara, Antônio Henrique, não precisa nem dizer o quanto que ele é ligado também à atual gestão, em quarto, e Priscila Costa, que é o nome de oposição atual, também muito ligado ao capitão Wagner, ligado ao presidente Jair Bolsonaro, como também uma das vereadoras mais votadas aqui na capital. Então, certamente, essa estrutura da oposição, para qualquer um dos dois que vencer nesse segundo turno, a oposição promete vir com tudo. E a gente está falando aí de base e oposição para o próximo prefeito, independentemente de quem for o eleito, né, Jéssica? É importante lembrar, por exemplo, que a coligação do candidato Sarto Nogueira, do PDT, elegeu 25 vereadores. Agora, em 2020, a coligação do candidato Capitão Wagner, do PROS, elegeu 12 vereadores, ou seja, os dois são números aí superiores ao número da oposição atualmente. Isso significa que certamente, independentemente aí de quem for eleito, como a gente vem dizendo, o próximo prefeito vai ter mais oposição atuante lá na Câmara Municipal de Fortaleza. Mas agora vamos voltar a falar da disputa pela prefeitura da capital. Segundo turno definido, Sarto Nogueira, do PDT, concorre com o capitão Wagner, do PROS. E os dois, olha só, já estão se adiantando aí nas estratégias, já que a campanha até o dia 29 de novembro é curta. Luana Barros mostra pra gente. Com mais de 457 mil votos, Sarto Nogueira, do PDT, já iniciou as reuniões internas para este segundo turno. O candidato defendeu uma campanha propositiva e garantiu que não pretende fazer ataques. A estratégia será comparar os projetos políticos em disputa. De um lado, nós temos uma candidatura ligada ao Bolsonaro, que é ultraconservadora, que nega a Covid, que nega o distanciamento social, que nega o uso de máscara. E, de outro lado, a nossa candidatura, que nasce de um conjunto de pessoas e que eu tenho hoje o privilégio de liderar, que tem experiência, que tem paixão por Fortaleza e que, acima de tudo, tem uma equipe, tem um time. Capitão Wagner, do PROS, conquistou mais de 426 mil votos. O candidato se reuniu com a equipe de campanha. Ele disse que quer iniciar as atividades eleitorais o quanto antes e ressaltou que pretende se defender de eventuais ataques vindos do candidato adversário. A gente já quer estar nas ruas, a gente quer se preparar para os debates, a gente quer aproveitar esse tempo de TV e fazer um programa onde a gente possa mostrar as nossas propostas de governo, onde a gente possa apontar algumas falhas da gestão também. A gente tem reconhecido muito alguns pontos exitosos, tanto da gestão da Luiziane como do Roberto Cláudio, mas tem alguma coisa para mostrar que não deu certo e a gente precisa melhorar, especialmente na área da saúde e da segurança, que são os dois maiores anseios da população. Se houver ataque, a gente vai também ter que responder na mesma medida. Eu acho que não dá para ficar calado diante de tantas acusações injustas. O desafio dos dois candidatos agora é atrair os votos dos derrotados no primeiro turno. Nesta segunda, tanto o capitão Wagner como Sarto Nogueira ligaram para os adversários em busca de ampliar as alianças. Até o momento, nenhum partido anunciou oficialmente apoio a uma das candidaturas. Mas com reuniões sendo realizadas, os anúncios são esperados para os próximos dias. E após uma atuação velada no primeiro turno, o governador Camilo Santana se pronunciou sobre o segundo turno hoje. Lembrando que no primeiro turno, como ele tem uma aproximação política do candidato Sarto Nogueira e uma aproximação partidária com a então candidata Luiziane Lins, do PT, Camilo Santana manteve uma distância direta da disputa eleitoral, mas agora no segundo turno já declarou apoio ao candidato Sarto Nogueira. E a gente vai conferir um trecho da entrevista dele em coletiva de imprensa hoje. Eu tenho a certeza e a garantia de que o Sarto representa o melhor para a cidade de Fortaleza. O que está em jogo é a defesa da nossa capital cearense, de Fortaleza, do bem das pessoas.
Tá aí, a gente viu aí então a declaração do governador Camilo Santana já nesta segunda-feira, pós primeiro turno, mas há uma expectativa em relação a qual vai ser o posicionamento dos outros candidatos que ficaram pelo caminho no primeiro turno. Quais vão de fato adotar uma postura de independência, não vão se posicionar diretamente, quais aqueles que vão sim se posicionar, declarar voto, tentar conseguir, enfim, transferir apoio de eleitores para os dois candidatos que estão na disputa. Para isso, a gente vai então para o pontopoder.com.br, a nossa plataforma digital que acompanha toda a política cearense em tempo real. Lá você confere as últimas notícias da campanha. E claro, para acessar é fácil, a gente sempre lembra para você que está em casa, basta apontar a câmera do seu celular para esse símbolo, esse QR Code que aparece aí no canto da sua tela. Vamos ver então aqui o que os candidatos estão falando hoje sobre esse cenário de segundo turno. Renato Roseno, então candidato do PSOL, que ficou no primeiro turno, ele deve se reunir amanhã para decidir sobre a posição do partido aqui em Fortaleza, isso, claro, com a direção estadual do PSOL. Mas hoje, o Renato Roseno ele já disse que o sentimento da sigla é de tentar derrotar o bolsonarismo, abre aspas. E se formalizado o apoio ao candidato Sarto Nogueira, ele fez uma ressalva. Disse que não vai ser uma aliança programática, disse que eles vão continuar fazendo oposição. O PSOL hoje ele faz oposição à gestão Roberto Cláudio, por exemplo, embora não tenha nenhum vereador na Câmara Municipal de Fortaleza. Por enquanto, a tendência é que se mantenha assim, Jéssica. E vamos conferir também, o PT deve amanhã ter uma posição mais certeira, assim, devem bater o martelo sobre esse posicionamento da legenda. Por enquanto, que eles, assim, um consenso no partido é que o PT deve atuar para derrotar o capitão Wagner, mas a postura diretamente da então candidata Luiziane Lins é o mais aguardado para ver então como que ela vai se posicionar, já que foi a terceira colocada. Exatamente, muita expectativa, porque durante a campanha, Luiziane já sinalizou, ainda que informalmente, nos bastidores algumas vezes, que não aderiria, né, a uma candidatura do Sarto no segundo turno, justamente porque, segundo ela, Sarto direcionou muitos ataques à candidatura do PT na primeira etapa da disputa, a saber como é que, de fato, ela e o partido vão se comportar agora na segunda etapa da disputa. Heitor Ferrer, então candidato do Solidariedade, aí na sua tela, ele também falou hoje sobre o segundo turno, mas disse que não vai se posicionar, não vai apoiar nenhuma candidatura no segundo turno aqui em Fortaleza. Ele que teve quase 5% dos votos, portanto, poderia transferir aí, tentar atuar para transferir votos para um ou para outro candidato, disse que não vai apoiar nenhum e nem outro. Disse que o eleitor dele se caracteriza por sua independência e seu discernimento. Portanto, esse eleitor vai seguir sua consciência e seu juízo de valores. Essa é a declaração do então candidato Heitor Ferrer. E ontem, quem acompanhou a apuração viu que houve um atraso, uma lentidão na divulgação dos dados pela Justiça Eleitoral. Mas olha só, a informação é de que foi um problema técnico em um supercomputador e a gente vai conferir melhor essa informação com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Foram cerca de 2 horas sem emitir nenhuma atualização sobre a apuração de votos. O Tribunal Superior Eleitoral, que a partir deste ano centraliza a totalização de votos, tratou de isentar os TREs de responsabilidade pelo atraso e também de afastar qualquer possível relação com vazamento de dados ou outro problema que pudesse colocar em xeque o resultado das urnas. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, se pronunciou explicando que ocorreu uma falha técnica em um supercomputador. Em nenhum momento a integridade do sistema esteve em risco. O que aconteceu foi um atraso na totalização, porque o sistema congestionou e travou. Olha só, né? Então, não houve exatamente nenhum ataque ou nada do tipo, foi mesmo um problema técnico e a gente espera, claro, que não se repita no segundo turno, porque esperamos aí bastantes horas, né? Diferente de outros tempos. E a gente vai para um intervalo rápido, daqui a pouco a gente está de volta com mais informações sobre o segundo turno em Caucaia e outros desdobramentos desse pleito. Ponto Poder Eleições está de volta e agora a gente já falou de Fortaleza. Vamos para o outro município cearense, onde vai ter segundo turno no próximo dia 29 de novembro. A gente, claro, está falando de Caucaia, na região metropolitana. Por lá, o atual prefeito Naomi Amorim, do PSD, enfrenta Vitor Valim, do PROS.
Caucaia é o segundo maior colégio eleitoral do Ceará, com mais de 222 mil eleitores. Por isso, uma das grandes preocupações no dia da votação era com a possibilidade de haver aglomerações. Nesta escola, no centro da cidade, alguns eleitores reclamaram da falta do cumprimento do distanciamento necessário. Não era para funcionar dessa forma, essa questão da aglomeração. Eu estou aqui desde as 8h15 da manhã. A gente tem que cumprir a obrigação da gente, né? Tem que vir. Tem que fazer a obrigação, né? A segurança também foi preocupação. Caucaia foi a única cidade cearense a receber 80 agentes da Força Nacional para atuar no dia da votação. Além disso, foi um dos 11 municípios a contar com representantes das Forças Armadas neste domingo. A expectativa é de que os militares permaneçam aqui até o dia 1º de dezembro. Nas urnas, os caucaienses tinham que escolher entre 8 candidatos a prefeito e entre 536 à Câmara Municipal. O resultado definitivo ainda não foi alcançado, já que o atual prefeito Naomi Amorim, do PSD, atingiu 40,95% dos votos, seguido de Vitor Valim, do PROS, com 27,88%. Os números levaram a cidade a permanecer na corrida eleitoral. É a segunda vez na história que os eleitores de Caucaia terão que votar num segundo turno para eleger o prefeito da cidade. E hoje, diante deste cenário, os dois candidatos que permanecem na disputa conversaram com o Sistema Verdes Mares sobre as expectativas para a segunda fase do pleito municipal. Nesse segundo turno é de conquistar as pessoas, mostrar a proposta, pegar a proposta dos outros candidatos para que a gente venha aderir junto com eles, porque quando vem um candidato que ele vem aderir, ele fala, mas eu tinha uma proposta que era disso aqui, de esporte, de qualquer coisa, para a gente adequar junto com a nossa. Estamos conversando com os outros candidatos que não chegaram ao segundo turno, para dessa maneira nós fazermos essa grande frente que foi dada a legitimidade através do voto nas urnas, que não querem a maneira que vem sendo administrada a Caucaia. E a gente fala agora, então, das regras eleitorais para esse segundo turno, tanto em Caucaia como em Fortaleza. A repórter Luana Barros tem mais informações do que está previsto pela Justiça Eleitoral. Boa noite, Luana. Quais são as regras? Boa noite, Jéssica, William, a todo mundo que está nos assistindo. Bem, essa campanha de segundo turno vai ser mais apertada, né? Vai ser mais curta do que a gente está acostumado em relação a eleições anteriores. Vão ser só 2 semanas, até o dia 29 de novembro, quando vai ser realizado o segundo turno. Agora, nesse exato momento, a campanha dos dois candidatos que estão em segundo turno já pode estar acontecendo, né? Segundo a Justiça Eleitoral, 24 horas depois do fechamento das urnas, já pode fazer campanha na internet, na imprensa, pode já colocar aí, distribuir santinho, distribuir peças gráficas, né? Ou seja, desde as 17 horas de hoje, isso já está autorizado. Também estaria autorizado, desde as 17 horas de hoje, 24 horas depois do fechamento das urnas, atos eleitorais, comícios, caminhadas, mas é bom lembrar aí que uma semana antes, né, pouco mais de uma semana antes do primeiro turno, houve uma proibição da Justiça Eleitoral de qualquer ato que pudesse causar aglomerações. Isso continua valendo para as próximas 2 semanas aí do segundo turno. Além disso, nós temos a propaganda no rádio e na TV, né? Começa na próxima sexta-feira, dia 20, e dessa vez, como são apenas 2 candidatos, o tempo da propaganda, tanto no rádio como na TV, vai ser igual para os dois, né? Durante o primeiro turno, o tempo varia de acordo com o tamanho das coligações. E aí, além de tudo isso, eu queria aí também deixar alguns lembretes para os eleitores, né? Você, eleitor, que não conseguiu ainda baixar seu e-título para esse primeiro turno, a Justiça Eleitoral recomenda que você baixe agora, nesses dias aí, durante a campanha, né? Ontem houve muita instabilidade, porque muitos eleitores tentaram baixar o aplicativo ao mesmo tempo. Então, se você quer votar com seu e-título, tenta baixar antes, nesses dias aí, antes do segundo turno. Outro lembrete é que se você não foi votar ontem, não pôde ir, não teve como ir, não tem problema. Você pode votar no segundo turno. As 2 votações são consideradas independentes. Então não tem problema se você deixou de votar no primeiro turno, você ir votar no segundo turno. E você que não foi votar, você também pode justificar. Você tem até 60 dias para justificar. Pode ser no site, no aplicativo e-título, ou você pode ir num cartório eleitoral. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Luana, pelas informações. Bom, e a gente falou aí das cidades onde ainda não tem prefeito eleito, mas nas 182 outras cidades, outros municípios cearenses, já temos sim prefeitos eleitos.
para 2021. Eles que devem assumir já em janeiro, no comecinho do ano que vem. Vamos lembrar, Jéssica, os resultados das urnas de ontem, né? Uma apuração que foi marcada por lentidão. O resultado saiu já bem tarde, Exatamente. Importante, então, lembrar para você, eleitor, né, que está nos assistindo nesse momento, os resultados dos principais municípios, de alguns dos maiores colégios eleitorais, fora Fortaleza, começando por Juazeiro do Norte. Lá em Juazeiro do Norte, olha só, aqui na tela, no site do Diário do Nordeste, Gleidson Bezerra do Podemos foi o eleito com mais de 38% dos votos. Arnon Bezerra, o atual prefeito do PTB, não conseguiu a reeleição. E vamos ver também Maracanaú, aqui, município vizinho. Lá em Maracanaú, vamos Sobral, Maracanaú. Quem foi eleito foi Roberto Pessoa, já foi prefeito do município, vice-prefeito. Atualmente está como deputado federal, mas próximo ano assume aí a gestão. Em segundo ficou Julinho, líder do Camilo, com 25,96% dos votos. Agora sim vamos conferir Sobral, que completa a lista dos 5 maiores colégios eleitorais do Ceará. Em Sobral, na região norte, Ivo Gomes, do PDT, atual prefeito, foi reeleito. Ele teve quase 60% dos votos nesse primeiro turno, derrotou Oscar Rodrigues, do MDB. E em alguns municípios, como é o caso de Juazeiro, o candidato que foi eleito, Gleidson Bezerra, ele tem ainda uma pendência com a Justiça Eleitoral pela apresentação de documentos que a Justiça diz que ainda não foram apresentados, ele está recorrendo e a candidatura fica sub júdice, como a gente chama. E a gente vai ouvir agora só uma explicação rápida da advogada especialista em direito eleitoral Raquel Machado, explicando essa situação desses candidatos que ainda têm pendências na Justiça. A lei admite que aqueles candidatos que tiveram o seu pedido de registro de candidatura contestado ou indeferido continuem o pleito e participem das eleições. Mas para que eles possam assumir o cargo, é necessário que o pedido tenha sido deferido, que ao dia da eleição esse pedido não esteja indeferido. É isso, tá aí a explicação. A gente continua tirando outras dúvidas até o segundo turno do eleitor. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã a gente volta a se ver. Obrigada pela companhia e até amanhã.